Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nesta liturgia do Domingo de Ramos, nós podemos ver dois momentos. O primeiro momento de alegria, Jesus que é aclamado como Rei. O segundo momento de tristeza. Nós podemos perceber este contraste, até mesmo dentro da nossa vida espiritual. Ora nós estamos louvando e honrando a Deus de todo o coração, outra hora nós estamos dando as costas para Deus, se revoltando contra as graças e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, Jesus sobe de Jericó para Jerusalém, e lá ele faz a sua entrada triunfal. Estavam lá alguns curiosos, alguns discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas que estavam lá em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Estavam lá os filhos dos hebreus. E Jesus entra em Jerusalém como verdadeiro rei. Não como um rei desta terra, que como era costume antigamente entrava em cavalos todos pomposos, enfeitados, mas Jesus quis entrar num jumentinho, manso, humilde, discreto. E lá os filhos dos hebreus oferecem os seus mantos para que Jesus passe. Oferece, portanto, os ramos, oferece os seus cânticos, as suas alegrias, e começam a gritar: Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Jesus que é aclamado como Rei. Esta, amados irmãos, é a primeira lição do domingo de hoje para cada um de nós. Começar hoje a Semana Santa aclamando Jesus como Rei, centro de nosso coração. Jesus que deve ser o Rei da nossa vida, de modo muito concreto na simplicidade da nossa vida de cada dia, na serenidade da nossa vida, nas nossas alegrias, em nossa casa, em nossa família. Jesus deve ser o centro, deve ser o nosso Rei. Coloquemos Jesus como o Rei de nossa vida. Um Rei que deve ser servido, um Rei que deve ser amado. Olhando para a figura daquele jumentinho, nós podemos ser aquele jumentinho, nós queremos carregar Jesus em nossa vida, nós queremos ter Jesus no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, nós queremos que Jesus reine sobre nós. Só este Rei, amados irmãos, pode garantir a verdadeira paz de consciência aqui na terra e pode nos garantir a luz eterna, a vitória eterna. É este Rei que nós devemos seguir. É este Rei que nós devemos buscar seguir as suas pegadas e abraçar a sua graça. Mas vejamos, amados irmãos, esta história não termina muito bem. Jesus sobe para Jerusalém e já lá na colina de Jerusalém, Jesus chora. Jesus tem pena daquele povo judeu escolhido, separado, preferido para que o Redentor nascesse, mas aquele povo continua com a sua arrogância, com a sua ignorância, com a sua cegueira de espírito e do orgulho, e não quer acolher Jesus. Por isso Jesus tem pena, Jesus chora sobre Jerusalém, porque Jesus vê a destruição de Jerusalém um pouco depois de sua morte, alguns anos depois, a destruição, a desolação. Jesus fez tudo para que aquele povo o acolhesse, a sua mensagem, a sua presença. Jesus mostrou que Ele era Deus através dos seus milagres. Jesus ressuscitou Lázaro e muitos outros. Jesus curou, Jesus perdoou, Jesus deixou a sua mensagem de paz e de amor. Mesmo assim, aquele povo rejeitou a graça de nosso Senhor. Jesus andou pelas ruas de Jerusalém, tentando converter aquele povo. Jesus ia de aldeia em aldeia, de vale em vale, pregando a salvação e o resgate da humanidade, mas muitos não aceitaram a sua presença e a sua mensagem. É Deus que veio ao encontro daquele povo e é Jesus que vem ao nosso encontro a cada dia da nossa vida. Jesus está sempre, amados irmãos, vindo ao nosso encontro. Ele veio, nasceu por nós, viveu por nós, sofreu por nós, ressuscitou por nós e Ele espera
a nossa correspondência. Ele veio, nos reconciliou com o nosso Pai, bom Deus, nos reconciliou com os nossos irmãos, trouxe a sua graça, mas Ele espera a nossa abertura. Aí entra a liberdade do ser humano, a rejeição da graça. Madre Teresa perguntando a Jesus, no seu diálogo, na sua oração, por que o Senhor fez tantas coisas boas e os homens são tão maus? Nosso Senhor dizendo para ela, eu quis, Teresa, eu fiz tudo, mas os homens não quiseram. Este é o mistério da rejeição da graça, do mau uso da nossa liberdade humana. Portanto, amados irmãos, diferente daquele povo, vamos acolher Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador, aquele que traz a graça que nos ilumina, que nos fortifica e que nos ajuda a viver como verdadeiros cristãos neste mundo tão perverso e tão covarde. Vejamos, amados irmãos, muitas pessoas daqueles que levaram ramos para nosso Senhor Jesus Cristo, agora na leitura da paixão, esses ramos murcharam. Os ramos em contradição agora com a cruz. Já não há flores, já não há ramos, mais para coroar Jesus como Rei, mas agora há uma coroa não mais de flores, mas de espinhos. Vejamos a contradição. Muitos daqueles que estenderam os seus mantos para Jesus passar, agora na paixão estavam rasgando, pedindo para rasgar a veste de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos daqueles que estenderam os seus ramos para Jesus, agora estão cuspindo na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que entra com o jumentinho, montado no jumentinho como um rei, manso e como um cordeiro, agora Jesus é obrigado a carregar o seu suplício de morte, a cruz até o alto do Calvário. Já não tem mais ramos, já não tem mais flores, já não tem mais alegria, mas há, portanto, a tristeza. Jesus condenado à morte, tido aos olhos dos homens como um verme, como um blasfemador, como aquele que veio usurpar da lei do povo judeu. Vamos, portanto, amados irmãos, não é isto muitas vezes que acontece no nosso coração. Ora, nós somos chamados pela graça de Deus e temos essa intenção, essa alegria de ter Jesus como Rei da nossa vida, e outra hora nós estamos dando as costas para Deus nosso Senhor, rejeitando a sua graça, procurando fazer a nossa vontade própria. Portanto, amados irmãos, vamos bater no peito, pedir perdão de nossos pecados e pedir essa graça, que Jesus seja o nosso Rei. O que Jesus esperava do povo em Jerusalém era justamente a penitência, que aquele povo se ajoelhasse, batesse no peito e pedisse perdão, mas esse povo não fez isso. Vamos nós, pelo contrário, nestes dias da Semana Santa, pedir perdão de nossos pecados, da nossa penitência, deixar de lado a nossa preguiça espiritual, o nosso egoísmo, o nosso ponto de vista, para que possamos abraçar totalmente a Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgate, a nossa graça, aquele que veio para nos iluminar, e como Pedro negou, se a gente tiver negado Jesus na nossa vida passada, este ano que passou, vamos chorar os nossos pecados, como São Pedro, que negou Jesus 3 vezes na paixão de Cristo, mas ele chorou, como nos ensina São Mateus, amargamente os seus pecados, e pelo olhar de Cristo, ele foi salvo, foi resgatado, e teve a luz eterna no céu. Vamos, portanto, fazer como São Pedro, termos esta humildade de bater no peito, pedir perdão a Deus, para que possamos abraçar um único Rei, aquele que traz a vida eterna para nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós esperamos sim viver nesta terra já alegres pela sua presença, e que essa alegria possa se transformar plenamente no céu, diante de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para o todo sempre. Amém.